No ar. Pessoal, boa noite. Nós estamos começando uma live aqui pela Biblioteca Salomão Malina, da Fundação Astrogildo Pereira, que é um espaço de debate. A ideia nossa aí, com a participação do Caetano, do Vitor, do professor Cristóvão Buarque, é nós realizarmos a cada 15 dias uma rodada de discussão sobre algum tema instigante. O tema dessa conversa nossa é o que virá depois da pandemia. Infelizmente, nós acabamos sendo atropelados pelo fato do dia, né, que foi a demissão do ministro da Saúde, Nelson Taique, que pediu demissão do cargo, e o que traz esse debate para o presente. Então, a ideia nossa vai ser fazer esse link aí entre presente e futuro, né? Essa discussão ela comporta 3 dimensões que implicam em grandes travessias oceânicas, vamos dizer assim, né? A travessia da crise sanitária que nós estamos vivendo, que é um momento da evolução da natureza, é um momento de encontro de um vírus com uma bactéria. Isso, os biólogos consideram isso um grande momento histórico, porque o vírus não tem célula, não é considerado nenhum ser vivo, e quando ele se multiplica com uma bactéria, ele provoca uma mutação genética. Isso faz parte da origem da vida. Então, é uma discussão sobre uma pandemia em que quem tiver mais certezas do que dúvidas está errado. Atravessar isso aí vai ser uma travessia oceânica. A segunda travessia é da recessão mundial que esse fenômeno, essa crise sanitária, está provocando, que está colocando em xeque a divisão internacional do trabalho, as formas de organização do trabalho, a relação entre trabalho e capital e a relação entre o Estado e a sociedade, em termos globalizados, ou seja, está colocando em xeque a própria globalização como ela vinha se desenvolvendo. E a terceira crise é a crise política, que essa coisa tem uma dimensão local, mas tem uma dimensão internacional. A dimensão internacional é o ressurgimento do nacionalismo nas suas mais diversas formas, inclusive a pior delas, que é a xenófoba. E, no nosso caso, a crise política ela se manifesta nesse choque violento aí que nós estamos tendo do presidente da República com a estrutura de Estado democrático, que a gente pode caracterizar como Estado ampliado, e cujo exemplo de como ele performa, né, é o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde nosso, que envolve os 3 níveis de governo, várias esferas de atuação, segmentos da sociedade, etc. E que está levando, inclusive, a gente vislumbrar a emergência de uma crise institucional em decorrência desse choque violento que está havendo entre o Bolsonaro, os governadores e prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e agora os seus ministros da Saúde, porque acabou de sair o segundo, que entrou em choque com ele. Então, esse contexto presente quase que agarroteia a gente com relação à discussão do futuro, do que será depois disso tudo. Mas nós não devemos capitular diante da envergadura desse desafio, que é pensar esse futuro. Então, pautada a discussão, eu vou passar a palavra para o nosso professor, ex-governador de Brasília,
senador, Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB, para ele falar. Ele vai falar 10 minutos. Depois dele, o Caetano Araújo, que é sociólogo, consultor, diretor da Fundação, vai fazer um comentário de 5 minutos. E o Vitor Miciato, que é nosso colaborador, professor da Mackenzie aqui em Brasília, historiador, vai fazer um outro comentário de 5 minutos. E aí nós vamos abrir para intervenções de 3 minutos para as pessoas que forem inscritas. Como a gente tem uma limitação de tempo de 1 hora, isso vai dar um total de 10 intervenções, que serão feitas por ordem de inscrição. Depois nós encerraremos com comentários do Cristóvão, do Caetano e do Miciato. E eu fico fazendo meio de campo aqui. Se todos estamos de acordo, com a palavra, Cristóvão Buarque. Boa noite a cada uma e a cada um de vocês. É um prazer estar nos beneficiando desse instrumento tecnológico formidável. Eu creio que o seu uso vai ser uma das coisas que ficará da epidemia. O Azevedo falou bem nos 3 momentos que ele colocou. Eu creio que o primeiro momento, que é o momento da epidemia, não podemos fazer muito, a não ser sermos defensores da ciência. A ciência que hoje define o isolamento social, e a gente tem que defender isso. Ou seja, politicamente, a nossa função é defender a ciência, então, o isolamento, e torcer para que surja logo uma vacina. E eu, pessoalmente, acho que vai surgir em poucos meses. Alguns acham que vamos precisar de anos. Então, essa aí eu não tenho muito o que falar. A segunda é a política ainda durante a epidemia que nós estamos vivendo no Brasil. Essa crise específica, a meu ver, do Brasil. Os outros países estão enfrentando a crise sanitária. Não tem crise política, que eu saiba, nos outros países. No nosso caso, tem. Essa aí, eu não vejo outra saída, e ela vai continuar depois da epidemia, a não ser não termos medo de outra vez avaliarmos, analisarmos e julgarmos a possibilidade do impeachment. Eu creio que o presidente já demonstrou irresponsabilidade muito maior do que Collor lá atrás e a Dilma faz pouco tempo. A dele pode não ser a irresponsabilidade fiscal, até porque, felizmente, nós criamos a PEC do teto, que eu continuo achando que foi um grande avanço do ponto de vista político brasileiro, para nos obrigar a descobrir a aritmética e, ao mesmo tempo, para sairmos do acomodamento, de que podemos reivindicar em vez de lutar. Reivindicar por mais verba para cada item nosso, sem dizer de onde tira. Mesmo assim, eu creio que esse presidente vai ter dificuldade, porque, além da irresponsabilidade, ele, tudo indica, não tem um juízo formado, não tem um comportamento lógico nas suas ações. Como fazer isso? Debate e procurar alianças entre os democratas no Brasil. Eu creio que deve começar pela aliança entre os democratas progressistas, tentando imaginar o que fazer depois que tivermos outro governo, mas também com os democratas conservadores, desde que democratas e responsáveis. Quanto à outra, eu quero dizer que, pessoalmente, diferente do que eu tenho escutado muita gente falar, eu creio que, passada a epidemia, não vão ficar transformações sociais. O uso desse instrumento, como nós estamos usando agora, virá. A educação certamente vai passar a usar mais o ensino à distância. O comércio vai usar mais ensino à distância. Os serviços todos, inclusive de saúde. Então, essa ideia do à distância virá. Mas eu não vejo, como alguns dizem, que o capitalismo está ameaçado. Não vejo. Até porque a crise que nós vivemos não é do capitalismo.
é da civilização industrial consumista inteira. Socialismo, como era, e capitalismo. E essa crise da civilização industrial consumista, ela só será resolvida quando houver uma alternativa a ela. Hoje a gente não tem essa alternativa, pelo menos ao nível do debate político. Temos ao nível do debate intelectual a ideia de uma sociedade mais feliz, com menos consumo, a ideia de subordinar a economia à natureza. Todo mundo está discutindo se é mais importante economia ou saúde. E natureza? A gente não está discutindo. Mas são debates ainda teóricos. Eu creio que, passada a epidemia, volta o consumismo, a voracidade do consumo continua, a ganância do lucro continua, por muito tempo ainda. Ou seja, a crise civilizatória, eu não creio que será resolvida nem um pouco pela epidemia. A epidemia vai passar ao largo disso. Então, nosso problema hoje é como resolver a crise política imediata e a crise econômica na recuperação do aparelho produtivo e de como mitigar os aspectos sociais da crise econômica. Esse que é o grande desafio, ao meu ver, hoje. A crise política imediata e a crise econômica e social imediatamente posterior. Enquanto continuamos num debate ainda muito teórico sobre a pós-civilização industrial. Oi, Caetano. Você, com a palavra. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nesse curto espaço de tempo, eu vou fazer comentários em duas linhas, principalmente. A primeira coisa são comentários sobre as tendências mais gerais do mundo que vai sair dessa crise. O que nós temos visto aí é um número importante de manifestações intelectuais, no sentido de que a globalização pode ter sofrido um baque irreparável e que vamos emergir da crise numa situação onde os nacionalismos vão estar bem mais fortes, o Estado Nacional vai ser muito mais forte, ou seja, quase que um mundo dos anos assim, 60, 70, economicamente. As trocas comerciais vão ter uma queda generalizada, os países vão ficar mais, certamente vão ficar mais afetados, e eu queria manifestar, em primeiro lugar, a minha discordância em relação a essa visão. Eu acho que vai haver um certo arrefecimento do comércio, mas por motivos da globalização. E esses motivos da globalização são a sustentabilidade ambiental, que entra com muito mais força, ganha novos argumentos nessa crise, e, digamos assim, uma dimensão da sustentabilidade que é a prevenção contra as doenças e a manutenção da saúde pública. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer com isso que, embora os fluxos de comércio possam ter uma queda, os argumentos para justificar uma queda acordada entre as nações desses fluxos serão argumentos da globalização. Então, o custo ambiental do próprio transporte de mercadorias, pessoas pelo mundo, que nunca foi cobrado, ele vai ser precificado, ele vai ser cobrado, provavelmente adiantado. Não é? E, num segundo momento, não é, os organismos internacionais vão ser, como já estão sendo, cobrados a atualizarem a sua estrutura, a ganharem mais musculatura para se fazer frente a crises como essas, porque, obviamente, essa não será a última pandemia que nós vamos viver neste século ou mesmo nesta década. Então, se alguém viu o ex-ministro Mandetta falar há poucos dias, o que ele dizia?
A OMS está completamente defasada. Precisamos de uma OMS mais poderosa, mais ativa, que possa ser proativa, que possa estar com o seu trabalho próprio de cooperação internacional para desenvolver vacinas, para fazer novas descobertas, etc. Não me surpreenderia se, ao fim dessa pandemia, começasse a discussão, ou seja, a questão do financiamento dos organismos internacionais entrasse em pauta. Não é? E aí, mais uma vez, não como vistas como, ou seja, os custos da nova situação não seriam discutidos tanto como tributos pagos a organismos internacionais, mas como seguros pagos para entrar em situações como essa que nós estamos hoje de uma forma mais segura e de risco menor. Então, mais uma vez, se a circulação de animais, pessoas e mercadorias implica riscos, esses riscos vão pagar um seguro e é possível que venha a ser discutido em breve o pagamento de pequenos percentuais de cada transação dessas, de cada circulação dessas, a organismos internacionais encarregados de fazer esse deslocamento envolve. Então, mais uma vez, não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas isso é uma tendência possível e o discurso do ex-ministro aponta nessa direção. Como fortalecer a OMS, a OPAS, como fazer que elas não dependam da boa vontade dos governos, eventualmente, vamos dizer assim, hoje em dia, os que dizem se dão dinheiro ou se não dão dinheiro. Então, isso, de um lado, acho que a globalização não vai arrefecer, mas ela vai ganhar um caráter muito mais regulatório do que o que ela tem hoje. Sobre a nossa crise política, que está inserida numa crise política mais ampla, internacional, que atinge a vários países, se bem que ela se manifesta de forma especialmente aguda aqui no Brasil, por várias circunstâncias que não cabe aqui discutir com muita minúcia, né? Acho que a visão deste governo, o processo que levou a esse governo, implica riscos cada vez maiores à continuidade do Estado democrático de direito. Esses riscos, eles são de tamanho tal que, às vezes, a gente até pensa que são coisas alucinadas, mas são coisas que o governo pensa e pelo menos 20% lá dos nossos eleitores apoiam esse tipo de coisa. Então, quando a gente vê manifestos como as que vazaram dessa última reunião de ministros, que foi gravada, uma ministra chegar e dizer que o presidente da República deveria mandar prender os governadores todos e alguns prefeitos, não é? A gente vê que não é. E quando a gente vê que o presidente da República não tem nenhum óbice a uma colocação desse tipo, até mesmo concorda com ela, é porque nós estamos numa situação, eu acho que nem diria a um passo, nós já estamos numa crise institucional em marcha. E como enfrentar essa crise institucional, eu acho que o único caminho que nós temos é o diálogo, a cooperação, a articulação entre as forças progressistas, entre as forças democráticas, mais amplas do que as forças progressistas, e as instâncias institucionais, governadores, prefeitos, ministro público, o judiciário, tudo isso tem que estar em diálogo para buscar uma saída rápida, expedita e o mais indolor possível à situação que a gente está hoje. E nesse ponto eu quero concordar com o nosso senador que falou antes de mim, o senador Cristóvão. Não creio que tenhamos tranquilidade democrática nesse país enquanto esse governo perdurar. E nós temos que fazer o possível para abreviá-lo, porque eu acho que a estratégia da contenção não é uma estratégia viável. É uma estratégia, um risco muito
é muito grande tentar conter o governo nos limites da lei até assim 22, chegar a 22 numa situação de empate de forças que não permita que ele dê um alto golpe, e aí então, de uma forma quase mágica, as eleições cairiam no nosso colo e nós estaríamos salvos. Não creio que essa seja uma hipótese factível, é uma hipótese, na minha opinião, pouco provável. Então, eu acho que o presidente, inclusive pela sua vulnerabilidade política, vulnerabilidade em termos da legalidade, está empenhado, ou seja, o caminho dessa legalidade é um caminho que não é bom para ele. O final desse caminho não é bom para ele e ele vai tentar obstruir o caminho da legalidade e vai tentar partir para outro caminho, que seria o caminho do golpe, o caminho da afronta às nossas instituições. Então, eu acho que nós estamos nesse impasse e acho que estamos atrasados na tarefa de diálogo, de cooperação e de articulação de uma ampla frente democrática para fazer face à situação que nós vivemos hoje. Acho que eu já devo ter assim, ultrapassado o meu tempo, então eu vou parar por aqui e volto a falar no final. Bom, pessoal, só lembrar que nós vamos abrir para 10 intervenções de 3 minutos. As pessoas têm que se inscrever através desse link aí que está sendo exposto para vocês na tela. É esse link aí que as pessoas têm que usar. Nós vamos abrir essas inscrições. E eu vou passar a palavra agora para o professor Victor Miciato. Miciato, com você. Boa noite a todos. Obrigado à Fundação Astrogildo pelo convite. Bom, vou pontuar aqui alguns elementos importantes para criar nesse debate que nós estamos fazendo, nessa roda de conversa. A primeira coisa fundamental para nós pensarmos é que crise política, crise institucional, crise social, crise econômica, crise sanitária, a palavra crise, ela acompanha diretamente a noção de modernidade. Então, modernidade e crise são dois elementos que estão sempre acompanhados. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que agora não é a solução total de uma crise. Porque viver na modernidade é viver em crises. Tá certo? Isso eu vou puxar lá em Hegel, quando Napoleão Bonaparte está chegando na cidade que Hegel está escrevendo, que está pensando o mundo ali no início do século XIX. E daí ele vai sentir o impacto da modernidade violenta e extremamente revolucionária no que diz respeito às transformações sociais que essa modernidade ela vem. E eu estou fazendo essa introdução justamente para entendermos o seguinte: qual é a nossa crise atual dentro dessa nossa modernidade? A nossa crise atual ela é muito singular no sentido de que depois de 500 anos é a primeira vez que nós estamos tendo uma mudança de eixo geopolítico no que diz respeito ao epicentro dessa modernidade, que não é mais o mundo ocidental. Então, o coronavírus ele veio mostrar o quê? Que Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, são os países que mais enfrentam esse problema, muito por conta dessa transição, aonde está o eixo da modernidade, aonde que o mundo hoje está se movendo, aonde que está havendo uma transformação gigantesca no que diz respeito à ascensão social. É importante focar isso aqui, porque senão nós ficamos num eixo muito localizado. Então, depois de 500 anos, há uma mudança no eixo do poder da modernidade. E esse lugar não se encontra hoje no mundo ocidental, embora o mundo ocidental ainda seja o grande reprodutor dessa modernidade. Então, diante disso, o mundo ocidental ele vive em constante crise. Ele encontra-se nessa constante crise. E aí eu já vou para o ponto nacional, para o ponto local
como é traduzir essa crise, como significa politicamente traduzir essa crise. Então, essa crise, longe de ser uma crise que vai se resolver com impeachment, longe de haver condições para que o impeachment aconteça no atual momento, ela é uma crise muito mais que uma crise institucional. Ela é uma crise que se retroalimenta, que se retroalimenta, que se autoalimenta. Vai ser uma crise produzi-la. Em outras palavras, confrontos e embates marcam as condições dessa crise. Portanto, por exemplo, aí a minha discordância com vocês. O Bolsonaro ele é um elemento que deve ser retirado por conta das crises que ele provoca, mas ele foi eleito por causa dessa crise. Ele foi eleito criando essas crises. Enquanto estratégia política para se pensar uma nova posição diante disso, para além de uma frente abstrata de forças democráticas que perdeu em 2014, que perdeu em 2018, é fundamental um centro radical que não queira unir visões de esquerda e direita, mas que se coloque enquanto um ator social que dimensione essa crise, que consiga compreender essa crise de forma carismática e programática. E por que é fundamental? Porque o que derruba um presidente é o povo na rua. O que derruba, o que nós vimos com Collor e Dilma, é o povo na rua. E entender o que é esse povo na rua numa crise sanitária é justamente compreender o seguinte: milhões de pessoas na idade precisam sair a qualquer jeito das suas casas para trabalharem. Não estou defendendo aqui o isolamento, a quebra do isolamento, pelo contrário. Cientificamente, o isolamento ele salva vidas. A questão é, diante dessa crise, o discurso relacionado ao trabalho, para um país com um mercado de trabalho tão informal, ele atrai milhões de pessoas que vivem diariamente em crise. Não só social, econômica ou política, mas emocional, relacional, tá certo? Financeira. Então, traduzir isso é a grande dimensão hoje em termos de estratégia política. Pensar essa crise para além de abstrações, como forças democráticas. Aonde estão essas forças democráticas? Tá certo? É fundamental entender, então, a nossa noção dos terços. Temos um terço que apoia uma determinada força política, a direita. Um outro terço que defende, que ainda finca raízes na esquerda lulista. Como mobilizar esse outro terço? Compreendendo principalmente essa dimensão de crise. Para além de uma questão de criação de forças políticas que até agora não demonstraram forças suficientes nessa última década, que pode ser considerada uma década perdida, de 2010 a 2020. Aí eu concordo com os senhores, o Brasil especificamente viveu uma década perdida. Tranquilo? Azevedo, a gente não está ouvindo você. Liga o seu microfone. Pessoal, a gente já fez as 3 intervenções de abertura. O debate está muito instigante. O Miseata agora acabou de introduzir aí um conceito que a gente tem que levar em conta com a sofisticação que ele tem, que é de como traduzir essa crise civilizatória no Brasil, levando em conta esse contexto que a gente está vivendo e que decorre de uma mudança de eixo sob vários aspectos, desde o eixo do comércio mundial, que se deslocou do Atlântico para o Pacífico, e da Inglaterra para a Alemanha, para os Estados Unidos e a China, até essa coisa mesmo do plano das ideias, do comportamento, dos costumes, das questões
envolvendo questões éticas nacionais, étnicas e nacionais, éticas e políticas. Eu queria, então, abrir a palavra aí para o primeiro inscrito. Quem é o primeiro inscrito, Washington? Roger Lemos. Liga o teu microfone, Roger. 3 minutos. Boa noite, pessoal. Por que nós não estamos te vendo? Ah, Liga a câmera, por favor. Peraí, tá desabilitada aqui a minha câmera. Só um instante, professor, só um instante. Vai falando enquanto você habilita para a gente não perder tempo. 3 minutos. Vamos lá. Deixa eu habilitar a câmera aqui. Vai falando. Aí. Boa noite. Aí, Vitão, um abraço, senador, ex-governador, um abraço, Caetano, vocês aí. Bom, eu queria trazer o debate aí para política federativa aí, até pegando o gancho aí que o professor Cristóvão disse. Nos preocupa muito esse tensionamento aí entre o Executivo Federal e os executivos estaduais, né? E a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se corremos um risco aí de uma ruptura federativa, ou que tipo de pacto federativo surge desse tensionamento constante aí entre executivos, né, o federal e os estaduais. E, se for possível, né, se não for muito extenso aí, analisar o papel de Minas Gerais, que me parece aí, como fiel da balança, está meio que alinhado ao Executivo Federal, né? Roger, você tem 3 minutos para você falar o que você pensa e perguntar o que você quiser. Só que a resposta vai ficar para o final. Ah, tá jóia. Pessoas que vão intervir. Tá jóia, tá jóia. A minha intervenção, então, já que é só uma, seria nesse sentido, né? Uma preocupação da instabilidade aí nesse pacto federativo, né? Ou que tipo de federação a gente vai construir aí desse tensionamento político, uma vez que a gente tem visto aí essa enorme tensão entre governadores e o governo federal, né? Uma disputa aí de interesses federais e regionais, e o STF tem sido sempre chamado a intervir nessa questão aí, é próprio do Estado democrático mesmo, né? O papel do judiciário nessa mediação, mas chega uma hora que essa tensão pode provocar uma ruptura radical, né? Uma ruptura que não seria interessante aí para a gente, pensando enquanto Estado nacional ou nacionalidade, né? Então, a minha consideração seria nesse sentido, e fica a pergunta também, né, aí para os debatedores aí, quem se sentir à vontade no final de colocar essa questão ou de responder essa questão, porque me parece aí um tensionamento muito grave, né, um problema muito sério aí nesse jogo de forças aí dos governos, tanto federal quanto estadual, né. Me parece que Minas Gerais, aí na pessoa aí do Romeu Zema, tem se alinhado um pouco mais ao governo federal, mas a gente vê claramente o estado de São Paulo e Minas Gerais, digamos assim, provocando uma tensão maior ou confrontando de forma mais decisiva o Executivo Federal, né? Então, até que ponto o papel de Minas Gerais aí nesse tripé do ajuste do Pacto Federativo pode também tensionar a corda a favor dos estados aí nessa luta aí com o Executivo Federal, né? Uma preocupação, e fica a pergunta aí para o final. Eu agradeço aí a participação. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação. Quem é o próximo? Tereza Vitali. 3 minutos, Tereza. Ligue sua câmera. E o microfone também. Ligado. Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estamos, sim. Tá. O caso é o seguinte, eu gostaria muito de saber como vai ficar após a miséria pós-pandemia. Como eu coloquei aí no chat, eu acho que foi desnudada a pobreza, a miséria no mundo inteiro. Agora, pensando em Brasil, como vai ficar? Vejam a quantidade de auxílio que foi necessário e que está sendo necessário. E os que eram incluídos no Bolsa Família era uma mixaria
perto do que se apresentou. E essa questão também do saneamento básico, uma vergonha que a gente sempre soube que 50% do Brasil não tem saneamento básico, e, de repente, a gente vê essa pandemia adentrando as favelas. Então, era mais ou menos isso. Estamos falando de pós-pandemia, como é que será que vai ficar essa mostra indecente da nossa pobreza, da nossa carência toda? Obrigada, era só isso. Quem é o próximo agora? Quem é o próximo? Washington, quem é o próximo? Inscrito. Você está me ouvindo, Washington? Não tem mais inscritos. Pede pro pessoal aí entrar no link. Ninguém mais quer se inscrever para intervir no debate? As pessoas Mas tem as perguntas. Tem as perguntas. Estão conseguindo se inscrever? Não é para fazer pergunta, é para fazer intervenção, é uma roda de conversa. O link já está sendo divulgado aí no chat. Só o pessoal entrar aí e ficar à vontade. Bom, então eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar perdendo tempo enquanto ninguém se inscreve, eu vou voltar a palavra para o Cristóvão, para ele comentar aí as intervenções que foram feitas depois da fala dele. Eu vou Liga o microfone, comentar Cristóvão. a fala do... Está desligado o microfone. Está ligado. Está ouvindo? Eu não estou ouvindo o Cristóvão. Pois é. Eu não estou ouvindo. Está desligado o microfone do Cristóvão. Agora está ligado aqui. Eu vou passar a palavra para o Caetano. Está ouvindo ou não? Caetano, comenta aí a intervenção e depois o Cristóvão, quando ele conseguir se ligar aí de novo, ele fala. O meu está ligado. Liga o microfone, Caetano. Tem que ligar o microfone. Eu estou escutando o Cristóvão, viu? Tá. O fone do Cristóvão está funcionando para mim. O meu está funcionando? Para mim também está. Para O mim meu não tá. Eu ouço você. O meu Eu está não ouço o funcionando? Cristóvão. Está funcionando o Eu meu? ouço você. Tá bom, entrou aí mais um participante aí, o Itamar Ximenes. Vou passar a palavra para o Itamar Ximenes. Sumiu o Itamar. Entrou de novo. Fala, Itamar. 3 minutos de intervenção. Aumenta o som. O que está havendo com o som do Itamar? O meu som já voltou? O meu som voltou ou não? Eu ouço você, Cristóvão. Você ouve? Eu não estou ouvindo. Então o problema é comigo aqui. É. Eu ouço você. Exatamente. O Cristóvão, está todo mundo ouvindo o Cristóvão, mas quando o pastor Itamar for falar, é melhor todo mundo desligar o som, para daí o som ficar melhor, mas está todo mundo ouvindo o Cristóvão, sim. Tá. Vou desligar aqui, então. Pode desligar também. Vamos pôr aí o pastor e depois o Cristóvão fala.
Não ouço o pastor. Eu creio que caiu a internet dele, deve estar voltando. Pode seguir, senador, pode seguir. Posso falar, então? Cadê o Azedo? Sumiu? Ele vai voltar, ele só foi restabelecer a conexão. Mas pode continuar. Pode falar, senador. Quem continuar? Eu? Isso, pode ir. Quem é que pode continuar? Sou eu? Ok. Eu vou começar pelo Vitor, depois a Tereza. Eu acho, Vitor, que a gente tem que considerar, na sua linha, a grande crise, uma crise histórica, cuja saída virá da filosofia, virá do pensamento. Foi o Marx que trouxe uma nova orientação dentro da civilização industrial. Agora a gente precisa de outra. Eu não acho que virá da política. Talvez até o grande problema hoje não é que temos muitos políticos ruins, é que temos raros filósofos bons. Um dos problemas da nossa universidade é ter se dedicado muito à história da filosofia e não à produção filosófica. Então, essa não vai adiantar a gente conversar aqui. Essa é uma crise muito mais ampla, que vai envolver como se relaciona o homem com a natureza. Nós descobrimos como nos relacionamos com o vírus, mas e com as florestas, e com os rios, e com o ar? Então, isso, como colocar essa natureza dentro do modelo econômico? Não apenas conservando um pouco a árvore, mas fazendo com que a natureza tenha valor em si. Esse é um problema conceitual que vai demorar muito, a meu ver, para encontrar uma solução. A outra crise é a crise política da organização social para tomar decisões que interessam ao conjunto. Como é que a gente faz? A maioria, como tem uma tradição democrática, a maioria decide o que se fazer, mas a maioria dos indivíduos. O povo não vota. Quem vota são os eleitores, os indivíduos. A democracia é uma questão aritmética, a soma dos indivíduos para ver quem é que tem maioria. E essa maioria, aí tem um pouco a ver com o que falou Caetano, essa maioria em cada país, Caetano, a meu ver, não vai permitir dar mais dinheiro para as organizações internacionais. O eleitor ele é individualista, ele é tribalista, ele não é globalista. Por isso, eu acho que os populistas vão continuar ganhando eleições. A humanidade precisa fortalecer a OMS, mas a democracia vai levar para enfraquecer a OMS. As pessoas vão querer resolver a saúde ao seu redor e não vindo lá de fora. Por isso, o Trump termina conseguindo voto com as críticas dele à OMS. Então, essa faz parte da crise histórica. O esgotamento da democracia para gerenciar o planeta e a humanidade. A democracia ela consegue, no máximo, gerenciar uma nação e aquele povo. A humanidade e o planeta, a democracia ainda não descobriu. A democracia ainda não descobriu o planeta nem a humanidade. Então, isso vai continuar. Agora, a crise pequena que a gente vive, essa crise é que eu acho que a gente vai ter que mudar o atual governo e vai ter, na linha do que falou o Vitor, mas eu não sou otimista, construir um bloco, pode chamar centro, eu prefiro chamar os não extremos. Esse bloco vai ser muito difícil, mas é a única saída. A única saída será essa. A gente vai ter que trabalhar para ver como fazer. E aí, a crise imediata social. Nessa aí, Tereza, eu quero dizer que a epidemia ela só está mexendo na renda. Nas condições concretas da pobreza, não tem como piorar, porque já era ruim demais. O número de pessoas sem saneamento, o número de pessoas sem água, o número de analfabetos, o número de crianças sem escola de qualidade, isso vai continuar nesse mesmo nível, não vai piorar.
A gente não vai aumentar de 100 milhões para 120 milhões sem saneamento, de 35 milhões sem água para 40 milhões. Não, vai continuar, vai até diminuir um pouco, porque é uma tendência para isso. Então, o que a gente vai ter que resolver é o problema da renda, que é um pedacinho da pobreza. Por isso, um tema bom para a gente discutir é essa ideia de renda mínima. Eu acho que a renda mínima ela toca pouco na pobreza, porque ela apenas trata naquela parte da pobreza que decorre do mercado. Eu defendo muito melhor, gostaria do partido discutir isso, a ideia da renda mínima vinculada à produção para os bens e serviços que os pobres precisam para sair da pobreza. Como era a Bolsa Escola na sua concepção inicial, que pagava uma renda mínima, mas o menino tinha que estudar. Pode pagar uma renda mínima para colocar esgoto, claro que através de empresas de construção, não dá para cada um colocar na sua casa. Então, eu acho que a crise social ela vai se resolver pela retomada da renda, seja com programas de renda vinculada, seja com programa de renda mínima, seja com retomada do crescimento, que virá de qualquer maneira. E, finalmente, o pessimismo que eu vejo de mudança estrutural é que eu acho que o vírus não é vetor de transformação. O vírus é um vetor de doença, é um vetor sanitário. Por isso, eu acho que ele não vai provocar grandes mudanças, a não ser no uso de equipamentos como esse, no comércio à distância, mas a estrutura social, que depende da propriedade do capital, que depende das forças produtivas, que depende da consciência, eu creio que a epidemia não vai mudar nada. Nós vamos voltar ao mesmo egoísmo, nós vamos voltar à mesma ganância de lucro, nós vamos voltar à mesma voracidade de consumo. Até que, daqui a algumas décadas, sim, surja um pensamento, uma formulação nova, como Marx formulou para o socialismo, e agora a gente formule para pós-industrial, pós-socialismo e pós-capitalismo. Por isso, a gente tem que debater o momento e o futuro. O futuro, um debate intelectual mesmo, sem medo de dizer que é um debate filosófico. E o imediato, sim, na política, na economia e no social. Se não tiver ninguém inscrito aí, Caetano. Bom, eu também queria comentar um pouco a intervenção do Vitor, em primeiro lugar, e queria dizer... Fala, Anderson. Tudo bem, depois eu falo. 3 minutos. Liga o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. 3 minutos de intervenção. Tudo bem. Olha, esse debate do pós-pandemia aí é um debate que a gente já vem fazendo há algum tempo e eu sigo um pouco essa linha aí que o nosso senador Cristóvão tem apresentado, né? Que eu tenho chamado a crise da crise, né? O pós-pandemia é a crise da crise. Vai prevalecer, de fato, os aproveitadores que vão, no pós-crise, alguns enriquecer mais, outros serão novos ricos, porque vão achar soluções para sugar um pouco mais dos mais pobres, dos mais necessitados, mas, fundamentalmente, o que a gente talvez tenha que ter mais atenção é que os pobres ficarão mais pobres, né? E de que forma que nós temos que nós podemos organizar alguma coisa, alguma ação de Estado, e não só de Estado, mas de sociedade, do modo geral, para minimizar isso, porque isso, para mim, é quase um fato. Não sei se eu estou sendo tão pessimista, mas é o que a gente vê nas crises, né? Nos pós-crises, historicamente, você vê os crescimentos, mas é o crescimento das pessoas que têm o capital econômico para isso, né? Então, eu quero enfatizar um pouco mais esse debate sobre o que nós vamos fazer com aqueles que vão ficar mais pobres. E houve uma intervenção aí que falou um pouco disso, do que trouxe a realidade, né, do país. Nós tivemos pessoas aí que nem CPF têm, né?
não tem endereço, não tem sequer qualquer renda, e essas pessoas estavam escondidas, né? E quando viram a possibilidade de ter um benefício para sobreviver nesse momento, não tinham documentos, não tem conta corrente. E nós discutimos hoje que estamos numa sociedade tecnológica, numa sociedade avançada digitalmente, mas o mundo real, quando a gente se depara com essa realidade, ela não alcança, né? O que nós que temos um pouco mais de carga de conhecimento achamos que está acontecendo, né? Então, vamos ter aí mais um avanço, ou talvez colocar em prática efetivamente o que estava sendo retardado da coisa digital, né? As aulas agora, talvez do ensino médio, do ensino fundamental, serão à distância. Do meu filho já começa agora no próximo mês, de 4 anos de idade, né? Então, essas coisas serão efetivadas mais concretamente. Mas para quem? Para quem que chega a tecnologia? Para quem que chega o desenvolvimento? Para quem que chega o conhecimento? E nós temos uma sociedade que está no calabouço, que está escondida, e que nós vimos na realidade que ela não tem nem sequer o principal documento, que é o CPF, que não tem sequer uma conta corrente com todas as facilidades que tem hoje de se abrir uma conta sem sair de casa, né? Então, acho que nós temos que começar a pesar aí, a fazer uma análise de como nós vamos alcançar os que vão ficar mais pobres, na minha avaliação, né? E com um governo irresponsável, como a gente vê, a tendência é que isso retarde ainda mais, né? Ou que atrapalhe a gente fazer qualquer ação que auxilie, que alcance essas pessoas mais debilitadas que estão em situação de risco. É isso, muito obrigado e boa noite, parabéns aí pela iniciativa. Caetano. Ok. Eu queria comentar, em primeiro lugar, a intervenção do Vitor, né? Que a intervenção do Cristóvão, eu acho que eu tenho talvez até um pouco mais de concordância com ele, por isso eu acho mais interessante comentar a do Vitor. Eu queria dizer que acho que ele tem razão no ponto que nós estamos numa crise civilizacional, que essa crise está inserida no processo de realmente modernidade, mas o rumo recente da crise política, na minha opinião, é uma reação clara, regressiva ao processo de globalização, que é uma das consequências da modernização, da modernidade. E essa crise regressiva tem uma estrada afetiva dos cidadãos, do voto, que ela passa por algumas fases. E essas fases são incerteza, medo e ressentimento. Não é? O voto na extrema-direita na Europa e em outros países do mundo é um voto do medo e um voto do ressentimento. É um voto de, digamos assim, o pirão é pouco, eu vou fazer o meu primeiro. Então, estrangeiro, refugiado, pobre, tudo isso tem que ser excluído e eu quero me proteger de tudo isso. Só que não é possível fazer isso, não é? Ou seja, então, esse voto, esse sentimento, essa crise, ela tem que ser resolvida pelas armas da política e pelo diálogo. Não é? Eu acho isso. Não é? Sobre as outras intervenções, eu queria dizer que achei muito interessante a questão que o Roger levantou do Pacto Federativo, porque eu acho que nós estamos num caso clássico do quê? Os governadores estão atuando conforme a Constituição manda. O Supremo confirmou esse entendimento. Agora, a Constituição deu uma nova regra à federação que está escrita lá, mas não está na nossa cultura política. Na nossa cultura política está a federação hierarquizada, a federação de que fala o general Mourão, nesse artigo aí de ontem. Ou seja, o presidente manda, os outros estão num plano abaixo. Não é? Então, a cultura política
do país, de boa parte do país, e do meio militar, mais especificamente, é a cultura centralizada, hierarquizada, não é? E o que está escrito na Constituição é outra coisa. Assim como a autonomia do Ministério Público está escrita lá na Constituição desde 88, mas para que o Ministério Público assumisse de fato a sua autonomia, alguns anos tiveram que assim transcorrer. Não é? Algumas gerações novas de procuradores tiveram que realmente entrar. Não é? Então, eu acho que nós estamos vivendo esse dilema. Por isso é que o governo fala em prender os governadores ou, como disse Bolsonaro, armar a população para derrubar esses governadores. Não é? Então, eu acho que esse conflito institucional toma essa feição. Os governadores agem de acordo com o que está escrito, com a lei, a Constituição. O Supremo disse isso e o governo tem uma dificuldade enorme de não ver isso como insubordinação, que é como eles estão vendo. Não é? Isso pode ter consequências muito sérias para nós num prazo muito curto. Sobre a questão lá da Tereza, eu também acho que esse é outro dos aspectos dessa crise. Não quer dizer que essa seja uma crise transformadora, mas a crise apresenta novas soluções. Então, está mais do que claro que não faz o menor sentido manter metade da população sem disponibilidade de água limpa, água com a qual ela possa simplesmente fazer uma lavagem de mãos, não é? Como a gente fez isso durante séculos, e mesmo na nossa história republicana a gente fez isso, o que está acontecendo? Essas pessoas, a probabilidade delas serem infectadas por esse vírus aí é muito mais alta do que a de nós, cidadãos de classe média, que temos água limpa para poder lavar a mão. Agora, o vírus não quer saber de distinções de classe. Não é? O fato de que mais pobres peguem essa doença significa que mais pessoas ricas também vão pegar, muito provavelmente. Então, isso põe a urgência do saneamento básico num outro patamar. Até porque essa não é, como eu disse já, essa não é a primeira pandemia desse século, mas não será a última, teremos várias. Não é? Então, eu acho que isso aí mostra que saneamento, urbanização, tudo isso são coisas que vão exigir intervenção pública pesada depois e as forças políticas vão ter que se posicionar frente a isso, não é? Inclusive nós, não é? Então, eu acho que tem isso aí também, e a gente tem que atentar para o fato, ou seja, os novos problemas não trazem automaticamente soluções perfeitas, mas levam à busca de soluções, à busca política por soluções, e nós vamos entrar num processo desses quando essa epidemia começar a recuar. Alguém mais se inscreveu? Tem mais alguém inscrito para fazer intervenção? Não? Estou achando a parte. Ah, está entrando alguém aí. Quem é que está aparecendo aí? Não, só para avisar que não tem mais intervenções, não. Não, né? Não. Bom, pessoal, então nós estamos chegando já no final da nossa roda de conversa. Nós temos aqui exatamente 50 minutos de discussão, portanto, temos agora 9 minutos para encerrar. Eu queria fazer alguns comentários, né? Assim, eu concordo com a ideia de que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. E ela tem uma dimensão que transcende as relações humanas, porque envolve a natureza e esse processo que faz, inclusive, com que o mundo dos micro-organismos seja muito mais vasto e numeroso do que o mundo que nós idealizamos, como aquele em que nós pretendemos construir a sociedade desejada. Então, essa questão aí do coronavírus, ela é uma questão que vai ser, como eu disse antes, uma longa travessia
em que a adaptação da sociedade a essa nova realidade já está tendo um impacto econômico e político muito grande, e esse processo tem que ser visto, como o comissário assinalou, no contexto dessa mudança de paradigmas e dessa crise civilizatória. Quer dizer, a emergência dos países asiáticos no processo de globalização, ela é uma questão que independe do vírus, mas é que ela está posta e com um aspecto muito significativo, que é o fato de que há uma corrida mundial para reinventar o Estado, em que regimes autoritários, às vezes, têm mais capacidade de reagir a isso. E era o que vinha acontecendo, inclusive. O que, de certa forma, estava alimentando esse viés autoritário, colocando em xeque as democracias do Ocidente, as democracias representativas. Entretanto, essa pandemia e essa recessão também atingem esses países e que têm dificuldades de enfrentar esse processo com métodos autoritários. Não é uma coisa simples. A China conseguiu um grande desempenho com relação à questão da pandemia, mas isso não significa que esse problema esteja resolvido até na China. Esse vírus vai ficar por aí, nós vamos ter novos surtos, novos ciclos de epidemia, não sabemos se vai ter vacina ou se não vai ter vacina. No caso nosso aqui do Brasil, a coisa se agrava por causa da postura do governo, do presidente Bolsonaro, do governo, desse choque violento que está havendo entre ele e os elementos abrangente do que se imaginava, o próprio governo imaginava, e que nessa crise foi desorganizada violentamente. Quer dizer, a economia informal ela foi muito mais desorganizada e desarticulada do que a economia formal, porque tem menos instrumentos para se defender em termos tecnológicos, de recursos financeiros, de recursos humanos. Entretanto, ela é, vamos dizer assim, a economia de raiz. A nossa economia informal é a velha economia do sertão, que começou lá com o escambo dos tupi-guaranis com os portugueses. O livro do Jorge Caldeira, sobre a história da riqueza no Brasil, mostra isso com muita propriedade. Quem não leu, eu recomendo. Então, essa economia ela vai se reorganizar, mas ela vai ter que se reorganizar em outras bases. E se baseia, aí é um conceito meio ultrapassado, né? Mas ele vale, que se baseia na livre produção mercantil, que é a base vamos dizer assim, da economia da acumulação primitiva, né? A livre produção mercantil. Então, acho que nós estamos diante de uma situação muito grave, porque, além de ter um governo desorientado com relação à epidemia de coronavírus, que não está levando em conta o risco de colapso do sistema de saúde, nós também temos um governo desorientado do ponto de vista da economia, sobre os mais diversos aspectos. Eu vou dar um aqui que pode ser na contramão do que muitas pessoas imaginam. Por exemplo, nosso sistema financeiro é muito robusto. Nós temos uma superestrutura da economia bem organizada, e isso é uma vantagem estratégica que o país tem para sair da crise, e que é um dos setores estratégicos para isso, junto com o agronegócio, junto com a economia do petróleo e junto com a indústria paulista. Se nós
desorganizarmos esse sistema financeiro, inventando uma reforma financeira agora, o risco de desorganização total da economia será muito maior. Então, é uma coisa que é uma ameaça muito grave, essa recessão que nós estamos enfrentando. E o Bolsonaro não tem política para enfrentar isso. Ele tem uma narrativa oportunista, procurando culpados, apostando no caos, talvez sonhando com um estado de sítio, alguma coisa desse tipo. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque é uma travessia longa, mas é uma travessia que se constrói a cada passo, a cada momento que a gente dá. Não é uma coisa que dá para a gente assim, saltar uma etapa. Nós vamos ter que construir esse processo, defendendo a democracia, reorganizando a vida social e buscando reinventar o nosso país, né? Nós estamos num momento em que o Brasil precisa se reinventar. O mundo precisa se reinventar, mas nós aqui precisamos nos reinventar também, levando em conta as possibilidades que a gente tem e essas dificuldades históricas que a gente carrega, né? Com o agravante agora de que nós temos uma recidiva aí do florianismo, do nosso velho florianismo positivista, que é um dos frutos de nós não termos discutido a questão militar. Quer dizer, a Constituição de 88, eu vou usar um paradigma aqui com a Conferência de Alta e a queda do Muro de Berlim na Europa. Quer dizer, quando houve a queda do Muro de Berlim, o status da Conferência de Alta, que estava congelado, ele se descongelou. E aí todos os conflitos europeus emergiram. A gente viu isso, inclusive, na Bósnia, na Sérvia, esses movimentos autonomistas todos na Europa e tal, embora a Europa tenha conseguido avançar no processo de vamos dizer assim, globalista, né, de integração europeia e tal, mesmo agora com essa coisa do Brexit, que é um fenômeno uma parte desse fenômeno, né? Nós, no Brasil, com relação à questão militar, nós estamos vivendo um processo semelhante, quer dizer, com a anistia, a gente congelou um status militar que possibilitou aos militares um recuo em ordem, uma retirada em ordem do poder, e isso ficou congelado ali, pela Constituição de 88. Agora, a eleição do Bolsonaro e essa crise está descongelando um processo que ficou inconcluso e que não foi discutido como deveria. Resolveu-se, não vamos tratar desse assunto porque isso é um fio desencapado. E essa coisa está emergindo novamente. E nós vamos ter que lidar com isso, porque isso está em contradição com o Estado de democracia e direito que nós construímos, que é um Estado ampliado, que não comporta esse tipo de verticalização e centralização que preside e orienta o pensamento que os militares têm em relação ao papel do Estado brasileiro e o seu papel do ponto de vista da vida nacional. Isso foi uma coisa que ficou congelada e que agora foi descongelada, e nós vamos ter que administrar, vamos ter que lidar com isso. Bom, acho que nós temos ainda um tempinho aqui para encerrar, porque eu roubei o tempo aqui. Eu vou passar a palavra para o Cristóvão aí para fazer as saudações finais, o presidente do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira, para fazer suas considerações finais. Azelo, só uma assim, de observação. Acho que o Vitor não falou pela segunda vez. Você podia dar um minuto para ele falar? Certo. Eu tinha imaginado que ele tinha falado. Desculpe aí, Vitor. Não, fala não. Vitor, fale você aí, Vitor. Vitor, fale você, depois o Cristóvão. Não, estou aprendendo com vocês também. Agradeço, eu sei que nós temos pouco tempo. Obrigado, Caetano, Cristóvão, pela possibilidade da última fala aqui. Eu pensei muito no que vocês estavam falando e pensei nessa palavra aqui, chave para encerrar minha fala.
o paradoxo da nossa modernidade, porque nos últimos 30, 40 anos, houve uma redução gigantesca, global, da pobreza, enquanto que houve um aumento exponencial da desigualdade. Então, lidar com esse mundo da globalização, onde, de certa forma, conseguiu salvar muitas vidas, ampliar os direitos das mulheres, dos afrodescendentes e vários outros grupos sociais, ao longo de toda a história, não tiveram esse acesso, seja a cidadania digital, seja a cidadania social, cidadania política, direito à voz, comunga com um grave problema que é o aumento da desigualdade. É por isso que eu também corroboro com a ideia da renda mínima, que não quer dizer que entra em confronto com a questão do trabalho, por exemplo, ou da não vontade do trabalhar. Pelo contrário, seria um suporte muito interessante, globalmente falando, inclusive para o desenvolvimento da própria sociedade de consumo, que é um dinheiro que, com certeza, será retornado para esse mercado globalizado, né? Então, a meu ver, quando o Caetano fala em reação regressiva à globalização, é fundamental que, enquanto resposta política a isso, nós, para ultrapassarmos a incerteza, ultrapassarmos o medo, o ressentimento das pessoas que não participaram desse processo de globalização, há um modo de contrapor isso, de oferecer algo a mais, e creio que deve ser pensado com muita precisão essa dimensão da renda básica, que vem tanto de uma tradição de esquerda quanto uma tradição liberal também. Então, a meu ver, acho que esse é um caminho político global fundamental para nós lidarmos com esse paradoxo. Uma diminuição histórica gigantesca da pobreza no mundo todo, um aumento da expectativa de vida, da participação das pessoas, ao mesmo tempo em que a desigualdade aumentou. Então, esse é um paradoxo, não é uma contradição. Tá? E esse acho que é o caminho que nós devemos seguir aí para o século XXI. Então, agradeço a todos e um grande abraço. Eu vou pegar o restinho aqui, Vitor, do que você falou sobre a renda mínima. Ninguém, a meu ver, pode ser contra uma renda mínima e o mundo caminha para ela. Agora, a gente tem que desmistificar. A renda mínima não elimina pobreza. Para eliminar pobreza, seria preciso renda máxima, no mínimo a renda média, para que a pessoa pudesse comprar os bens e serviços que precisa. O que erradica a pobreza é a oferta dos bens e serviços essenciais. Uma parte é comprada, precisa de uma renda, como comida. Não podemos ficar distribuindo comida. Mas a parte mais fundamental da cesta dos pobres, ou seja, a cesta antipobreza, não é comprável. É a escola, é a saúde, é um transporte público que tem que ser subsidiado, sobretudo se a gente fizer metrô. Então, é a oferta que erradica a pobreza, não a demanda. Por isso eu defendo o que eu chamei aqui no meu governo de incentivos sociais. A gente pagava ao pobre uma renda, mas ele produzia. Ele produzia o que ele precisava. Por exemplo, pintar as casas. Uma casa pintadinha, bonitinha, é um pedacinho fora da pobreza. Aprender a ler. Dá uma renda para o analfabeto aprender a ler, não apenas para ele receber e ficar em casa, porque aprender a ler reduz a pobreza. Então, é nesse sentido que faço a diferença entre os incentivos sociais e a renda mínima. Entre o keynesianismo dos países ricos, porque eles já têm escola, já têm saneamento, já sabem ler, a gente dá renda para comprar coisas. Mas, no caso dos países com pobreza, a gente tem que produzir. E aí a gente pode juntar as duas coisas com os incentivos sociais. Mas o que eu queria falar mesmo, Caetano, é sobre, acho que foi você que falou, sobre... Não, foi o Vitor também, sobre a modernidade. O que há de diferente no mundo hoje é que a modernidade deixou de ser um vetor de esperança. A modernidade era esperança. Hoje não é. Existencialmente, as pessoas estão fragilizadas, independente da epidemia. Estão fragilizadas, a desigualdade aumentou. Em vez de você atender mais às suas necessidades,
Você hoje tem mais necessidades que antes, porque as necessidades são criadas. A modernidade, quando veio, era para abolir as necessidades. Hoje ela é um instrumento de criação de necessidades. Ela é uma indutora. Então, a modernidade tirou a esperança. É aí que os populistas são competentes. Os populistas tipo Trump e os outros. Eles estão trazendo a dimensão da nostalgia, já que não pode trazer da esperança. Eles estão trazendo American First. Antes era tudo melhor, seus pais viviam melhor. E aí vem o nosso desastre. Nós, de esquerda, não podemos ter como motor a nostalgia. Nosso motor é a esperança. E a gente não está sabendo como oferecer esperança com credibilidade à população. Para mim, esse foi o grande erro que nós, os democratas progressistas, cometemos nos 26 anos em que estivemos no governo no Brasil de Itamar Temer, passando por 5 presidentes. Nós fomos capazes de criar uma mensagem de esperança, porque não bastava falar no socialismo, não bastava nem mesmo falar na reforma de base, mas elas não trazem esperança. E não trouxemos outra. Hoje, nós estamos entre a nostalgia da direita, ganhando voto, e a falta de esperança das esquerdas. Esse é o nosso desafio, trazer esperança. Não acho que a epidemia vá trazer esperança, a não ser a vacina. Depois eu acho que volta tudo ao que era parecido. Mas nosso desafio é pensar o que é, qual será a mensagem que passará esperança com credibilidade para o povo brasileiro. Os áudios estão mudos, do Azedo também, né? Seria interessante que ele desligasse o áudio para poder encerrar, se eu não me engano. Eu estou dizendo aqui para a gente encerrar, que a gente podia... Primeiro, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a participação do Cristóvão, do Miciato, do Caetano, e eu queria sugerir que a gente fizesse uma outra rodada de conversa daqui a 15 dias. A gente trocasse uma ideia aí para ver um tema, ver quem que nós vamos convidar, para que daqui a 15 dias a gente faça uma outra roda dessa, na sexta-feira, 6h30. Posso eu acho que esse dar uma horário sugestão? É muito bom. Pode? Posso dar uma sugestão metodológica? Pode. Azedo, prepara 5 perguntas para que a gente tente responder. Quem quiser pode falar de outra coisa. Pois eu vou então me dar a tarefa de fazer as 5 perguntas. E a gente... eu preparo. Tá então, bom? Prepara outras, o Vitor outra. Vamos trazer perguntas. Não amarra ninguém nas perguntas. Mas pelo menos tenta orientar. A gente faz 5 perguntas e o título da palestra vai ser ponto de interrogação. Aí a gente põe 5 perguntas lá. Tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Boa noite. Grande abraço para todo mundo. Bom fim de semana para vocês. Boa noite, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Boa noite. Bom final de semana. Tchau. Até mais.